E aí, se prepara que hoje à tarde eu vou para a escola, botar para estudar, vou resolver calcular, interpretar. O pessoal não quer dançar, gente? Tá animado, né? Eu não sei dançar, Sabe dançar, não? Animadíssimos estamos para mais uma aula matemática e o assunto de hoje ainda é matemática financeira. Ainda mexe no bolso da galera. Ainda. E aí, dinheiro no bolso é vendaval? Não, né? Na mão, né? Dinheiro na mão é vendaval. Diz uma música, né? Mas se você soubesse controlar, com certeza dá tudo certo. E aí, vamos falar de juros compostos. E agora deu até medo. O tal famoso juros sobre juros. Mas não tem muito mistério. Não? Só que dá mais trabalho. Dá mais trabalho. E aí uma coisa importante que você tem que começar a perceber. No juros simples, nós usamos quais operações? Nós fizemos adição ou subtração para verificar a questão do montante e do capital. O montante você soma juros e capital. Para achar os juros, tendo o montante e o capital, você subtrai. Então, duas operações básicas. Multiplica e divide. Então, no juros simples, só usam-se as 4 operações básicas. Adição, subtração, multiplicação e divisão. E no composto? Ixi, será que tem alguma operação nova? Acho que tem. O juro composto por render mais, eu acho que ele se enquadra num outro tipo de operação, né? Mas a gente vai mostrar isso passo a passo para vocês. Vamos lá, professor Sami, com a gente? Então, aula de número 8, olha lá. Falando de matemática financeira, na sua terceira parte, a gente vai trabalhar aí os juros compostos. E suas aplicações né? Vamos nos aplicar problemas. ele aí na resolução dos problemas. Porque aqui a gente mata a dúvida e mostra o cálculo, a gente sempre quer mostrar as aplicações, aonde esse assunto é inserido. As habilidades continuam sendo as mesmas, né? Porque a gente vem trabalhando tudo isso até chegar ao final e ficar competente. E já falamos que rendimento é juros, não é? Já mostramos no dia a dia como é que funciona a questão da porcentagem, dos aumentos, dos descontos. Então, estamos quase fechando essa habilidade. Muito bem. Vamos ver se cobramos à vista ou a prazo, né? Quais são as diferenças para isso render, né? Melhor, ou seja, né? Você vai pagar mais, vai pagar menos e tudo mais. Então, saindo da cartola mágica, a gente tem aí a parte 3 de matemática financeira, onde a gente está vendo aí alguns detalhezinhos, tá certo? E claro que temos o oferecimento da aula de hoje, não é? Sempre a gente traz para vocês uma aula, uma escola para ser homenageada e a gente mandar aquele abraço, aquele beijo no coração especial. Já falamos de 2, não é? Já. General Osório, no distrito de Calama, aqui pertinho. E a Justina. Pertinho, mais longe, não é? É legal, porque é pertinho, mas é um pouco longe. E da escola... Justino, Luiz... a Escola Justino em Montenegro. Em Montenegro, pronto. Então vamos ver qual será a escola do dia de hoje? Olha lá, a escola vai para o nosso oferecimento da aula de hoje. Já fomos lá, não fomos? Ah, isso daí eu lembro. Lembra? Essa Foi muito aí eu legal, lembro. fomos para a formatura, né? Porque o oferecimento da aula de hoje é para os alunos da escola, da comunidade indígena, a Escola Anomãe Tupari, em Alta Floresta do Oeste, onde participamos, vamos junto aqui com essa cena maravilhosa? Nós participamos da formatura, né, dos alunos aí no final do ano passado. Foi muito emocionante, né, professor Maurício? Muito bonito, muito legal e a gente foi muito bem recebido. Verdade, muito grato pela recepção, não é? Tanto pela acolhida em Alta Floresta mesmo, na cidade, né, pela nossa coordenadora maravilhosa, Sirlene, né, que nos acolheu na sua residência, quanto pela receptividade dos alunos e da própria comunidade, que nos acolheu muito bem mesmo. Dá até vontade de voltar. Quem sabe, né? Então, se rolar o convite, a gente faz sempre assim, um esforço para chegar aí no final do ano e ir até alguma escola, né? Participar de alguma formatura. E lá o professor Raul nos recebeu com muito carinho também, né? Foi o professor Raul que nós encontramos depois no Rondônia Rural Show. Então, aquele beijo especial, beijo no coração para os professores presenciais e os alunos da Escola Anomãe Tupari, na comunidade indígena lá em Alta Floresta, certo? Certinho. Vamos lá então,
Falando de juros, olha lá na telinha, então, falamos de juros agora, juro composto. Eita, esse daí esse aumentou muito, olha lá, aumentou muito. Acumulado, né? Então ele tem uma subida aí considerável, né? Então quer dizer que aqui não é mais o capital que fica acumulado, aqui é os juros que vai acumular? É, isso aí. Então agora aquele juro que era o mesmo que a gente ia somando, Não agora tem mais. isso não acontece, né? Porque agora a gente está falando de juro composto, ou seja, juro sobre juros. Certo? Fique ligado e a gente vai começar a falar de macete, né? Por quê? Será que isso cai no Enem? Cai no Enem. E aí você precisa aprender a trabalhar com mais agilidade, né? Então olha aqui, vamos conversar um pouquinho sobre o Enem. Quando a gente está falando de assuntos que são aplicados ao Enem, cada vez mais a gente precisa economizar tempo. Eu nem vou perder tempo. E o tempo é dinheiro? Tempo é dinheiro. O Enem você não pode perder tempo. Então, quer dizer, significa que no Enem você não pode perder dinheiro. Isso mesmo. Então, quanto mais a gente abordar aí dicas, macetes de vocês fazerem esses cálculos com mais agilidade, porque lembra o que a gente já falou? Quanto tempo e que tempo médio a gente tem por questão no Enem? 3 minutos, em média. Uma taxa percentual aí. É rápido, gente. 3 minutos passa muito rápido. Então é aquela pegada. Vai fazendo a leitura, já vai interpretando, vai anotando as palavras-chave, porque se você perder tempo, você não consegue fazer todas. E não são poucas, né? 45 questões, né? E assim, um detalhe importante. Toda vez eles colocam uma de juro composto associada com outro conteúdo, que é do primeiro ano, que é a questão do logaritmo. Depois, na aplicação, nós vamos ver direitinho como funciona essa resolução, porque todo ano cai uma. E assim, vamos supor que eu não sei fazer, mas por algum motivo eu consegui marcar o gabarito certo. Eu li lá a questão e falei, cara, não consigo fazer. Fez aquele chute. Aí eu fui lá e falei, acho que eu vou marcar aqui a letra C. Marquei a letra C. E é a certa. Só que, por ironia do destino, lá atrás, eu resolvi uma questão de porcentagem e errei. Eles vão saber que eu chutei o juro composto, porque a matemática financeira é porcentagem e juros. Não, e o Enem ele trabalha com essa teoria, Análise, né? Teoria TRI, né? Que a gente chama de teoria de resposta ao item. Ou seja, ele fica desconfiado se você acerta uma difícil e erra uma fácil dentro do mesmo assunto, do mesmo contexto, que não faria sentido, né? Você errar a que fala de porcentagem, que é simples, facinha, e você acertar uma complexa e complicada dentro dos níveis das questões que tem no Enem. Então, a gente faz esse trabalho com vocês, né? Pra vocês conseguirem acertar as fáceis e no chute, que se você precisar chutar, você chute de maneira com um raciocínio lógico, né? Isso. Excluindo aquelas impossíveis, aquelas que não têm possibilidade de ser o gabarito trabalhando pelas mais possíveis. Quando exclui uma que é impossível, você diminui a chance de erro. Né? Você tem mais chance de acertar, porque você já tirou fora aquela que não vai acontecer mesmo. Essa daqui não é. Então, quando a gente vê, a gente já está falando de Enem, o caminho já, né? Mas final, estamos aí. E eles ficam tudo assim, não é? Pelo amor de Deus. O que são esses juros compostos? A gente vai mostrar agora para vocês. Olha lá. Primeiro a parte conceitual, depois a gente vai trabalhar com vocês os exemplos, né? Então, olha lá. Juro composto, então, é aquele famoso juros sobre juros, ou seja, são aplicados sobre um montante de um período anterior. Então, toda vez você vai ter um juro sobre juro. Então, aquele que vai ficar do mesmo jeito era lá no simples, agora não. Então quer dizer que, por exemplo, aquela situação que nós tínhamos lá atrás, os 2.000 emprestado, no primeiro mês deu 2.300. Se fosse composto, já ia render 20%, 15% em cima de 2.300? Isso mesmo. Aí já é acumulado, né? Então, um exemplo aqui. Eu, professora Lúcia, empresto R$3.000 pro professor Maurício. Me paga direitinho. Ele vai pagar a um juro composto agora de 3% ao mês. Não sou boba, né? Não vou pedir juro simples dele, não. Vou pedir juro composto. A pergunta é, qual será o montante que eu vou receber após 6 meses? Vamos ver. Vamos ver? Funciona assim, olha lá. Os R$3.000 iniciais serão, né, rendidos lá depois de um mês, R$3.090, porque é 3%, não é? Isso. 3% de 3.000 é 90? Isso, por quê? Porque 1% é 30, né? 10%, 300. 1%, 30. Então, 3% vai ser 3 vezes 30. R$90. Então, beleza. Depois de um mês, eu estou devendo R$3.090. Beleza.
E depois? Os 3% de juros serão agora cobrados em cima dos 3.090 e não sobre os R$ 3.000. Certo? Certo. Ah, então ficou difícil, hein, professor Maurício? Quanto tempo você vai levar para pagar mesmo? 6 meses? 6 meses. Hein, demora mais um pouquinho. Gostei. E aí, olha só. Um ano, o que você acha? Pode ser. E aí é aquele detalhe importante daquela nossa conversa lá com aquela empresa no Rural Show que fazia assessoria de empréstimos para pequenos agricultores. Que ele falava assim, ó, o agricultor tem a possibilidade de ir pagando juros. De ir pagando só os juros. Para quê? Para não ter esse valor acumulado. Aí quando você vê na matemática financeira o juro composto, que te rendeu lá, né, que te trouxe o rendimento de R$ 90, para ela positivo, porque foi que ele me emprestou, e para mim que tomou emprestado, de maneira não tão positiva. Mas olha só, quando eu pago esses R$ 90 para ela, que é os juros, eu vou continuar devendo 3.000. Isso mesmo. No outro mês, eu vou pagar mais R$ 90 para ela. Só vou continuar devendo os 3.000. E assim eu vou pagando os juros. Isso acontece muito, né? A pessoa vai amortizando, né? Amortecendo aí os juros e vai ficando só com aquele capital lá que foi o início de tudo, né? Beleza. Mas esse juro acumulado, vocês viram então que vocês perceberam que é dessa forma. Então, primeiro, agora, no segundo mês, ele já não vai pagar com base nos 3.000. Não, aqui ele não vai é mais. pagar com base nos 3.090. Então, aí, por isso que rende mais para quem recebe e é prejuízo para quem paga, tá? Beleza. Então, vamos lá, dando continuidade, vamos lá na sequência, olha lá. Então... No final do segundo mês, você terá um valor de R$ 3.182,70. Mais adiante, você fará 3% em cima dos R$ 3.182,70. E assim por diante, né? No final de 6 meses, você terá, ou seja, eu, né, que vou receber do professor Maurício R$ 3.582,16, isso cobrados a juro composto. Se fosse no simples, ia ficar 90 vezes 6, 540, não é? Ia ficar R$ 42,16 mais barato. Isso porque o percentual da taxa bem pequeno pouco, e pouco tempo também. E um período curto. Mas, verdade. Né, se fosse um percentual maior e um período mais longo, vocês iam ver bastante a diferença, tá bom? Beleza. Colocando em uma tabela, nós temos o seguinte, olha lá. Ó. No começo, eu peguei os R$ 3.000 emprestado, tá ali. Tem nada. No primeiro mês, aumentou 3%, 3.090. No segundo mês, aumentou mais 3%. Agora foi, olha lá, em cima do 3.090, aumentou R$ 92,70. Foi para 3.182,70. E assim foi aumentando até chegar no sexto mês. Ou seja, 3.582, né? Então, assim, esse valor acumulado, ele é muito prejudicial para quem vai pagar. Agora, para quem vai receber, é vantajoso, né? Gostei da ideia. Beleza? Então, a gente agora vai falar da equação, né? Pronto. Assim como o juro simples tinha lá uma equação, né? Como é que é? J igual a CIT? J igual a CIT. Isso, no juro simples a gente tinha J igual a CIT. No juro composto também tem uma equação. Eu posso falar a novidade? Pode. Ela não vai te dar os juros. Você percebeu que no composto, a cada mês que vai passando, vai acumulando tudo? Então, se já vai acumulando tudo, a fórmula, a equação não vai te trazer juros, vai te trazer o valor acumulado. O que é o valor acumulado mesmo? É o nosso montante. Então agora, lá no juro simples, a nossa equação começava com J. Isso. Essa equação do juro composto vai começar com M de montante? Com M de montante. Então tá. Então a gente vai vendo as diferenças, mas o conceito inicial é o mesmo, né? O M continua sendo montante, o C continua sendo capital, o J continua sendo juro, o I é a taxa e o T é o tempo. Né? Agora é o seguinte, ó. Tá lá. Clica. Muito bem, né? Então agora a gente tem que o montante, antes da gente colocar valores, vamos na fórmula, né? Maria, olha não, lá, calma, tá fácil? Não. Palavras difíceis? Apaga. Tem uma potência aqui. Vocês estão vendo aqui a potência? Nossa, o tempo... Vocês lembram o que é potência? Será que eles lembram? No expoente, né? Então agora a gente tem montante é igual ao capital
vezes 1 mais i, que na verdade esse 1 mais i já é o fator de aumento. Fator de aumento, né? isso. Já vimos lá na aula de porcentagem, esse 1 mais i já é o nosso fator de aumento. Tudo isso elevado ao t, que é o nosso tempo de investimento, período, né, professor Sâmia? Aí o nosso tempo, né, de investimento. Então, quando a gente está falando desse tempo, ele está elevado por quê? Por conta do rendimento maior, tá? Que vai Mais sempre rápido. em cima do que está... Isso mesmo. Ah, então potência, vai multiplicando, multiplicando. Ixi, Maria. Aí rende, né? Vamos lá então, olha lá o exemplo na lousa. Então, montante é igual a capital vezes 1 mais i elevado ao tempo. Beleza? Montante. Então, se eu tenho um capital de... É 3 mil, É 3 né? mil, isso. Vamos arrumar aqui, Vamos botar um arrumar zerinho aqui a mais. Um capital de 3 mil, multiplicado por 1 mais i. Quem é a minha taxa? A minha 3%. taxa era 3%, que é o mesmo que 3 por 100 e que é o mesmo que 0,03. Ah, então quer dizer que no juros simples é mais prático usar o 3 por 100. No juro simples é melhor usar a fração. Já no juro composto é melhor usar o decimal. Ah, então já anota aí, ó, já é uma observação importante. Uhum. Então vamos lá, 3 mil vezes 1 mais 0,03 elevado a 6. Muito bem. E quando a gente sabe que, né, o procedimento para resolver uma expressão vem de dentro para fora, né? 1 mais 0,03 é 1,03. Elevado à sexta potência é fazer isso 6 vezes, né? 1,03 vezes 1,03, 1 vezes 1,03, 6 vezes. Beleza. Aqui não sei porque que faltou um zero, mas tudo bem, a gente acrescenta aí. Gente, esse resultado aqui, na maioria das vezes, o exercício vai te fornecer. Isso. Ele vai dizer assim, ó, use 1,03 elevado a 6 igual a 1, tananã, tananã, tananã. Tá bom? Por quê? Porque no Enem, por exemplo, você não tem acesso à calculadora, então esses valores, assim, quando são mais dificultosos de ter como resultado, ele já te fornece no próprio item, na própria questão, tá bom? Beleza. Multiplicando 3 mil vezes tudo isso, temos aí o resultado final, que é o que a gente já tinha visto na tabela e já tinha visto aí na parte do cálculo lá do empréstimo, né, do professor Maurício, que recebeu esse empréstimo da professora Lúcia e rendeu esse valor aí. Então você já observa o seguinte, nós fizemos aqui de maneira prática, mês a mês, fomos mostrando mês a mês como que acontece, depois mostramos já o valor no final e agora mostramos a aplicação na fórmula. Você precisa saber como acontece na prática, porque vamos supor que na prova seja lá só 3 meses. Se você já sabe como acontece, você pode fazer na conta. Não lembrei da fórmula, vou fazer na conta, mês a mês. Vou só lembrando o seguinte, que no composto vai acumulando, direto já. Não tem juros, tem montante, é já o valor acumulado, total. É importante saber que esse valor aqui, né, Reda menino. Esse valor aqui, ele a maioria das vezes, como já foi falado, é fornecido no problema, tá? E assim, inclusive nas nossas atividades de sala, a gente vai fornecer esse valor, ou também nas nossas avaliações, tá? Porque se você está desprovido da calculadora, é possível? É, mas é muito trabalhoso fazer 1,03 vezes 1,03 6 vezes. Às vezes o período é 1 ano, 12 meses. Aí você imagina ainda mais trabalho, né, fazer isso 12 vezes. Então, esse valor, ele vai ser mencionado aí no problema para você usar já o resultado, tá? Beleza. Beleza? Para frente, para o alto, vamos lá, mais um pouquinho de assuntos e a gente já vem com os exemplos. Olha lá. Então, quando a gente fala de Enem, né, a gente já mencionou isso na aula de juros simples, a gente sabe que juros é igual a rendimento, tá? E aqui não mudou nada, né? Então as letrinhas continuam sendo as mesmas. Então a gente não mudou nada, só que agora inserindo o montante, né? Que é aquele capital acumulado. Beleza? Beleza. Partiu? Partiu. Vamos lá fazer exemplos? Partiu estudar matemática. Né? Dentro daqueles 2 sistemas de capitalização que a gente falou para vocês, o juro simples a gente estudou na aula anterior, agora a gente está estudando o juro composto, tá? Bibi? Bibi. Bibi, bora lá então? Vamos ao jogo rápido nos cálculos de juro composto, exemplo de número 1. Olha só aqui, ó. Qual o montante produzido por um capital de R$4.000
aplicado a juro composto de 1% ao mês durante um ano. Aí o parênteses, use 1,01 elevado a 12 igual a 1,13. Muito bem. Então, a gente sabe que se ele está pedindo para usar isso aí, a gente vai usar em algum momento, né? Mas antes disso, vamos fazendo a leitura e anotando os dados do problema. Agora, a nossa equação é outra, né? A nossa equação não é mais J igual a CIT, porque ele está falando de juro composto. Então, a gente vai ter aí montante igual a capital vezes 1 mais I elevado a T. Vamos lá? A pergunta é, qual é o montante? Então, é uma interrogação. Produzido por um capital de R$4.000, né? Aplicado a juro composto, uma taxa de 1% mês. 1%? 1% é o mesmo que 0,01. Lembrando que para juro composto a gente vai utilizar o número decimal, tá? Durante um ano, né? Então o tempo é 1 ano. Só que ele está dizendo que o meu percentual na minha taxa é ao mês, né? Ao mês. Então a gente transforma um ano em meses. 12 meses. Vai ficar mais fácil, certo? Certo. Vamos lá então? Quem é o montante? 4.000. Então, a gente já está substituindo agora na equação, tá? Beleza. Quem é o capital? Não, o montante é o que eu quero saber. Olha aí, já estamos viajando na maionese. O montante é o que eu quero saber, então a letra M. O capital é 4.000. Professora Luz está com a cabeça onde, hein? Um mais Cima do pescoço, eu acho. 1 mais I, quem é I? 0,01 elevado ao tempo, que é 12. 12. Aí a gente já vai vendo que tá ficando com essa cara aqui, né? Isso. Certo? Então vamos lá. O montante vai ser 4.000 vezes 1 mais 0,1. 1,01 elevado a 12. Ah, ele pediu para trocar, não é? Chegou Então o momento, né? Que aqui a gente vai substituir por o que está dizendo ali. Então, o montante vai ser 4.000 vezes 1,13. E aqui nós temos uma estratégia muito boa para resolver. Olha lá, 1,13 é o mesmo que 113 por 100. Então eu posso cortar aqueles dois zeros dali com aqueles duas casas decimais. Vai ficar 40 vezes 113. Ah, então eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso cortar esses dois zeros e dar dois pulinhos com a vírgula aqui. Isso. Então fica 40 vezes 113. É, ficou melhor do que trabalhar com o número decimal, né? 113 vezes 4 é 452. Como tem um zero, fica 4.520. Muito bem. Não vou nem colocar os dois zerinhos aqui, por conta que senão vai atrás do intérprete. Mas 4.520 é o montante, ou seja, e se eu quisesse saber o juro? Os juros é só pegar 4.520 menos 4.000. Então o juro é 520. Olha que fácil. Claro que se nós não tivéssemos a informação da potência, daria muito trabalho. Por quê? Eu tenho um número que tem duas casas decimais e está elevado à potência 12. Se eu tenho duas casas decimais, vamos multiplicar 12 vezes, no final a minha resposta vai ter 24 casas decimais. Se eu arredondar errado, o número vai ficar maior do que 1,13. Então eu tenho que ter muito cuidado com isso. É por isso que o Enem, na falta da calculadora, te fornece essa informação. Beleza, beleza? Então vamos de exemplo número 2? Vamos. Olha lá. Calcule o montante de um capital de 12.000. Peraí, eu já vou ir anotando, pode ser? Pode. Calcule, deixa eu pegar o vermelhinho, calcule o montante, então é interrogação, né? Isso. De um capital que vale? 12.000. 12.000. Foi aplicado durante 3 anos. 3 anos. A taxa de juro, no regime de juro composto, uma taxa de 1,5% ao ano. 1,5% ao ano. Beleza, tá fácil. 1,5 é a mesma coisa que 0,015, né? Beleza. Tá tudo em anos? Tá. Então vamos embora. A fórmula, primeiro não podemos esquecer, e aí você tem que entrar num período de loucura agora, tá? Tiver estudando em casa, você começa a repetir a fórmula em voz alta. Ah, é? Que é para sua cabeça decorar. Montante é igual a capital vezes
1 mais I, mais a taxa elevado ao Tempo. Então, vamos substituindo, né? O montante é o que eu quero saber. O capital? 12.000. Vezes 1 mais I. Quem é I? O I é 0,015. Elevado ao tempo, que é? 3. E aí já vai tomando a forma do que o exercício forneceu de informação, né? Então, vamos lá. O montante vai ser igual a 12.000 vezes 1,015 elevado a 3. O montante vai ser 12.000. E agora eu vou usar o que foi fornecido aqui. 1,015 elevado à terceira potência é o mesmo que 1,04. Podemos fazer do mesmo jeito que o professor Maurício falou, né? Sim. Vamos cortar 2 zeros e dar 2 pulinhos com a vírgula. Fica 120 vezes 104. Que é exatamente 12.480. Muito bem. 12.480. Certinho, chegou do lado. Quase. 12.480. Olha aí, né? Eu acredito, assim, que tá tranquilo. Tá favorável. Porque não é difícil não, né, gente? O que acontece é que tem que ter atenção aos detalhes, né? A leitura, a interpretação, anota os dados. Tudo que a gente faz, assim, aqui no cantinho, né? Aqui, ó. Quando a gente anota os dados... É aqui. É tu. É aqui. Tá lá. Quando a gente anota os dados, né? A gente faz essa leitura, a gente já está interpretando e anotando o que o problema está te fornecendo, vai facilitar. Porque na hora de substituir na equação, né? A gente tem 2 equações apenas. Uma de juros simples e outra de juro composto. Quando a gente vai substituir na equação, a gente só olha ali e faz o link, né? Ah, capital é tanto, a taxa é tanto. A gente aqui faz isso e isso nos facilita muito. Então, a gente espera que vocês sigam o mesmo procedimento. Beleza. Mas Tem mais exemplo? Tem mais? Com certeza, Então, porque vamos. aqui a gente mata a dúvida e mostra o cálculo. Vamos lá, então, de exemplo número 3. Olha lá. No exemplo número 3, diz o seguinte... Calcule os juros de um capital de R$ 1.200 aplicado durante 8 meses em um banco que paga no regime de juro composto uma taxa de 2% ao mês. Foi feita a leitura, vamos na anotação dos dados? Vamos lá? Vamos anotar os dados aí. Mas vai tempo, né? Resolver uma questão dessa demora. Vamos lá. Calcule os juros. Então, ele está querendo J agora? J. Ó, então, toda vez você fica ligado na pedida do problema, né? O que o problema está pedindo. O capital é de? 1.200. 1.200. Então, calcule os juros de um capital de 1.200 aplicado num tempo de? Tempo de 8 meses. 8 meses. Em um banco que paga no regime de juro composto, né? Então, aqui o exercício está falando a uma taxa de 2%. 2% ao mês. Ao mês, né? 2% é o mesmo que 0,02. E ele já disse ali para usar 1,02 elevado a 8, né? Então, a gente vai chegar nesse momento aqui, com certeza. Tá, ele está querendo juro, mas a nossa equação nos fornece o montante. Isso. Então, primeiro a gente vai achar o montante, depois a gente achar os acha o juros. juro. Capital vezes 1 mais o I, que é a taxa, elevado ao Tempo. tá? Quem é o montante? Não sei, vou descobrir. Quem é o meu capital? 1.200. 1.200. Vezes 1 mais I, mais a minha taxa. Quem é a minha taxa? 0,02. 0,02 elevado ao tempo. Quem é meu tempo? 8. 8. Então, uma vez que eu tenho os dados aqui, eu só vou coletando as informações e substituindo na minha equação. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. O montante vai ser igual a quem? 1.200 vezes 1 mais 0,02. 1,02. 1,02 elevado a 8. Então, chegamos naquele momento, né? Que é onde a gente tem 1,02 elevado a 8 e o problema já te deu essa informação. Então, a gente vai usar isso nesse momento. Então, o meu montante vai ser 1.200 vezes 1,17. 1,17. Vamos fazer aquele mesmo procedimento, então? Vamos. Corta os zeros. Mas será que eles estão dá entendendo? 2 pulinhos com a vírgula. Será que eles estão entendendo por que a gente faz esse detalhe de cortar os zeros e dar os pulinhos com a vírgula? É bom explicar, Ou será que era bom a né? gente escrevesse 1,17 em forma de fração? Para eles enxergarem. Por que está sumindo esse zero? Vai Vamos ficar lá, então.
Olha lá, 1,17 é o mesmo que 117 sobre 100. sobre 100. Ó, a gente copia o número lá em cima por inteiro e coloca a quantidade de zeros, que é o número de casas decimais após a vírgula. Então, se eu tenho dois valores ali, 2 dígitos, é como se fosse colocar dois dois zeros. zeros. Tá bom? Então, é o mesmo que 117 sobre 100. Por isso que a gente pode fazer esse corte desses 2 zeros com os 2 zeros do 1.200 e nos restar apenas o 117. Isso. Muito É bom, porque né? assim, pode ser que eles possam estar olhando e falar assim, meu Deus, o que ele está fazendo aí que não está, né? Que está sumindo a vírgula e sumindo os zeros. É esse corte aí que a gente faz. Mostrar mesmo, né? Então, vamos lá. Então, agora eu fiquei com um montante que é 12 vezes 117. Agora, Essa parte de multiplicar eles sabem, né? 12 vezes 117. Não é 12.117, tá? É 12 vezes 117. 1404. 1404. Agora eu posso botar os dois. 1404 é o meu montante, mas quem está pedindo, né? O que está sendo pedido no exercício são os juros. Então, a gente precisa descontar. Lembrando que montante é capital mais juros, né? Então, juros é o montante menos o capital? Isso. Então, se eu passar o capital por outro lado, eu vou ter a igualdade dos juros, né? Então, o juro vai ser 1.404 menos 1.200. Então, vai dar 204? Isso mesmo, né? Então, olha lá. 1.404 menos 1.200. Isso é o meu juros. Então, meu juro, vou botar aqui de novo. O meu juro é 204. Beleza? Beleza. Ah, ficou bom, né? Não ocupou um pouco de espaço a mais, mas tudo bem. Mas fica uma folha bonita, né? Bem riscada. Então, olha só, eu quero pedir um detalhe importante. O que poderia vir de complicado num juro composto? Na escola, quando a gente está trabalhando lá com a turma na escola, que a gente pede assim, vai lá, faz aí no manual. Isso é o mais complicado, é calcular essa potência, porque é uma potência com número decimal. Como nós já estamos no 3º ano e já estamos verificando a possibilidade de uma questão dessa no Enem, ele não vai te falar um tempo de 12 meses e não vai deixar calcular, por exemplo, 1,002 elevado a 12. Não vai. Ele vai te dizer, use e vai te dar lá a informação. Porque assim, não tem como, né? Você tá ali no Enem com 3 minutos por questão para fazer. Não é humanamente impossível você fazer 1,02 elevado a 8 dentro desse período de tempo que você tem para resolver a questão. Então, isso aí o Enem vai te dar de informação, tá? Agora, você precisa saber trabalhar com isso, né? É 1,17, mas essa parte aí de cortar o zero, dar um pulinho com a vírgula, fica mais fácil, porque você vai fazer uma multiplicação de números inteiros e não a multiplicação com números decimais, que com certeza a galera quase arranca os cabelos da cabeça. Dá trabalho. Quando vê número com vírgula para multiplicar, né? Dá muito trabalho. Então, se tem técnicas e estratégias, é bom ir guardando. Por isso que lá no começo dos exemplos, estava assim, ó, vamos aplicar a regra com dicas e macetes. Nós tentamos simplificar para vocês. Vocês viram que, ó, apesar da simplificação, é um cálculo bem extenso, porque é muito detalhe, é muita informação, é muita armação, é muita conta. Então, dá trabalho? Dá. Ninguém está aqui falando para vocês, não, é rapidinho. Não, não é. Só que o mais difícil é a potência, está aqui. E já vai te fornecer a potência. Então, vou sofrer com o quê? Só com a multiplicação. Nós ainda facilitamos aqui, ó, no 1,17. Nós usamos aqui embaixo 117. Generoso, dona Ficou mais fácil. Agora é o seguinte, ó, gente, matemática é prática. Tem que fazer, jeito. Tá? Então, pelo menos, vocês precisam ter no caderno de vocês realizado esses exemplos que a gente coloca aqui e mais as atividades de sala, lógico, né? Mas tentem refazer, entendeu? Já que vocês estão de propriedade aí das respostas, com tudo explicadinho, tudo detalhado, vocês viram que a gente não coloca nem no surgir, né? A gente faz o capricho aqui de fazer a mão, a punho. Dá trabalho. Vocês, né? A gente podia trazer tudo pronto, o slide pronto, não. A gente faz aqui
aqui na hora, ao vivo e a cores, resolve junto com vocês, porque a gente quer que vocês visualizem o processo do que está acontecendo, né? Então a gente faz aqui junto com vocês, a gente precisa que vocês construam aí junto com a gente e de leve ainda refaçam, tá? E até esquece que foi feito, né? Tá com a novo. resposta, faz de novo e tenta chegar no resultado. E até interessante, nós tocamos nesse ponto, é o seguinte, se por algum motivo você percebeu que às vezes não entendeu um processo que a gente fez aqui, fez uma multiplicação muito rápida, ou cortou um zero, colocou um zero, você não entendeu, não guarda, nós estamos no começo, manda lá, professora, tem como a senhora perguntar para eles lá, porque olha, eles fizeram isso aqui, mas eu não entendi por que aconteceu isso. Porque a sua dúvida pode ser a dúvida de vários. E aí a gente explica aqui. E a gente vem aqui e mostra, porque igual a do 1,17, né? Nós sentimos aqui que alguém aí não estava entendendo e vamos explicar por que é o zero, que corta, tira a vírgula, justamente porque a vírgula traz casas decimais no denominador. Tem numerador, denominador, posso cortar. E o mais legal, né, é que se você fizer esse trabalho de refazer as questões, cada vez mais você vai ficar habilidoso no assunto, né? Porque é isso que a gente deseja, né? Que você vai praticando e tendo cada vez menos dificuldade, tá? Beleza. Discuta com seus colegas, pode fazer junto, o momento é esse. Discutir não é brigar, tá? Cuidado. Não é brigar. Discutam as ideias, as informações, né? O momento é esse, é momento de aprendizado, então pode ficar à vontade, tá bom? Bastante coisa, né? Não é uma aula que é composto. E é uma aula assim, vocês viram que nós não forçamos muito a barra, nós pegamos o básico, fizemos a explicação ali aplicada no dia a dia, fizemos na prática, na fórmula e fomos para os exemplos. Por quê? É isso que acontece. Depois vai ter as situações da aplicação, que aí já é um negócio mais aplicado, já é uma situação mais ali burocrática, que eu tenho que ler e interpretar. Depois, as contas, é bem simples. E aí vamos... E o que o professor Maurício falou foi interessante no sentido de mandar as dúvidas pra gente, né? Nós mandamos um vídeo aí de incentivo, de início de aula, né, de matemática para vocês. E a gente quer isso de vocês também, esse retorno. Manda algum vídeo, manda um texto, pede pro professor presencial tirar foto do teu caderno, qual é a dúvida. A gente está aqui à disposição de vocês para auxiliar no que for preciso, tá bom? Vamos brincando com os números, dar aquela relaxada. Vamos dar uma descontraída aí. Vamos lá, então, qual é a perguntinha da aula de hoje? Olha lá. Então, tá lançado o desafio. Em que vaga o carro está estacionado? Temos ali no estacionamento, olha lá, ó. Tem um número 16. Tem o 6. 68. 88. Tem um X. E tem o 98. Qual é a vaga do X? Ixi, Maria. Vai lá, vamos lá. Procura qual é a vaga do X. Depois de uma aula bem pesada, brincando com um número mais leve, não é? Pensa qual é a vaga do X. Ah, que engraçadinho. Vamos lá, então, hora de cantar. Vamos usar a cantoria do dia, o professor Sami se amarra. Agora vai completar a música? Vamos lá, vamos completar a música. Letra aqui com a gente na telinha e a gente vai de novo. Nossa. Não, toda hora. Não, toda hora. Vamos lá, então. Agora eu vou no passinho do... Não inventa de querer dançar junto, tá? Que você não foi ensaiado, não. É por quê? Você sabe dançar, que eu sei. Não, saber é uma coisa, né? Colocar em prática é outra. Vamos lá, então? Até aqui nós estávamos aqui. Até aqui a gente já tinha cantado. Agora a gente pode avançar, não pode? Tava no... É fácil de calcular. Então vamos lá. Juro simples é assim, capital, taxa e tempo. A matemática faz parte da minha vida. Olha aí, olha aí, olha aí. Da minha vida. Juro simples é assim, capital, taxa e tempo. A matemática faz parte da minha vida. A matemática faz parte da minha vida. Tá vendo aí? J igual a City. O juro simples é fácil de calcular. É fácil de calcular. E agora? Já falei para os alunos que não terminou. Juro composto era simples e agora acumulou. Mas montante ainda é um pouco diferente. Capital mais o juro vai ficar na minha mente. Pra memorizar isso pra sempre, juro simples é assim. Capital, taxa e tempo, a matemática faz parte da minha vida. A matemática faz parte da minha vida, da sua vida e da vida de todos nós.
Então, ficamos por aqui, né? Claro que a paródia fica na cabeça, porque da equação aí do juro simples, fala do juro composto, né? Que ele era simples, mas agora acumulou. Acumulou. E o montante? O montante é um pouco diferente, né? Diferente. É o capital mais o juro e vai ficar na sua mente. O legal da paródia é o seguinte, uma vez que você escuta, nunca mais você lembra da música original. Ah, não, eu não consigo. Sem chance, sem chance. Mas vamos lá, né? Hora de atividade de sala, a gente faz aquela revisãozinha rápida, mas agora é com vocês. Até já!